Gravando esse vídeo aqui rapidinho, bem curtinho, para explicar para vocês, responder aquela pergunta que eu deixei no ar no outro vídeo. Por que os judeus eram perseguidos, né? Qual é o motivo? A gente sabe porque os negros eram, porque os gays eram, né? A religião explica tudo isso. A mentalidade da sociedade antiquada alemã da época explica essas características do nazismo. Até porque essas características, elas estão presentes na sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade que segrega quem é negro, quem é gay, quem é de outra religião, que estranha pessoas que gostam de uma outra arte, de uma outra cultura, que vivem de uma outra forma. A gente tem por hábito excluir, segregar essas pessoas. Então, a gente entende esses tipos de preconceitos que existiam nos nazistas, mas por que contra os judeus? O que os judeus fizeram para que eles fossem perseguidos? Algumas pessoas falaram para mim que era porque eles discordavam da política do partido, tá? Algumas pessoas falaram para mim outros motivos, e tem vários motivos, mas assim, na Bíblia está escrito que quem entregou Jesus Cristo para ser morto pelos romanos foram os judeus, né? E a verdade é que os judeus, durante muito tempo na antiguidade, eles perseguiram os católicos. Isso há muito tempo, estou falando de ano 100, ano 20, depois que Cristo morreu, né? Os judeus e os católicos que tinham se criado lá no Oriente Médio, eles viviam em briga. Então, os judeus e os católicos, eles não se dão bem há muito tempo. Era muito comum, nessa época que eu estou falando, 1945, 1930, na época da Segunda Guerra Mundial, os judeus escreverem textos em jornais. Os judeus, eles são muito efetivos em áreas que dão lucro. Então você sempre tem judeus na Europa, principalmente nesse período, judeus que eram donos de jornais, judeus que eram donos de lojas de joias, judeus que cuidavam das empresas de rádio, judeus que eram donos de banco. O maior banco da Europa naquela época era o Banco Rothschild, que é um banco de judeus, tá? Mas bem, além desse argumento de que os judeus entregaram Jesus para os romanos crucificarem, tem um argumento de que os judeus, presta atenção, eles desfaziam da religião católica. Então é muito comum você ver nessa época os judeus escrevendo em textos piadas sobre Maria, porque os católicos acreditavam na virgindade, na santidade de Maria, e os judeus achavam aquilo uma piada, faziam piada vulgarizando a Maria, né? Era comum eles debocharem dos santos, eles nomearem os católicos ou os protestantes alemães como burros, ou todos na Europa, não só na Alemanha, por acreditar em santo, por acreditar nos milagres de Jesus, porque os judeus e os cristãos, eles são basicamente a mesma religião. A diferença é que o judeu está esperando Cristo vir à Terra. E o católico, o cristão, ele acha, ou ele tem certeza de que o Cristo é Jesus. Jesus é o Cristo que Deus mandou para redimir os pecados do mundo. E os judeus não, os judeus dizem, não, quando Jesus vier, vai ser o Amargedon, vai ser o fim do tempo, tal, não sei o quê. Então, Jesus não é o Cristo ainda não veio. É essa a discussão, né? E era muito comum nessa época, ainda você vê alguns judeus idiotas escrevendo isso hoje, mal falando de Jesus, que ele era um picareta mentiroso, né? Ou você vê eles falando que Maria não era nem um pouco santa, como que uma mulher ia ter dado luz a um filho sem né, do Espírito Santo. Mas enfim, o principal ponto, e agora é a parte importante do vídeo, 4 minutos, agora que é a parte que é a resposta certa, tá? Eles eram perseguidos, jovens, porque eles eram podres de rico. Todos os judeus na Europa eram podres de rico. Claro, tinha judeu que era pobre, os judeus que viviam no gueto. Eram judeus que ou tinham vindo de longe, não tinham dinheiro, era estrangeiro, ou eram judeus ricos que o governo já tinha tomado o dinheiro e jogou para morar no gueto, que era como se fosse uma favela na Europa. E os judeus viviam lá, era uma favela fechada onde só tinha judeus, né? Depois, quando se criou o campo de concentração, era uma coisa semelhante, era um campo fechado onde os judeus estavam lá presos trabalhando. A ideia era afastar eles da cidade. Os judeus eram famosos porque eles cobravam juros, uma coisa que durante toda a Idade Média era proibido na religião católica, porque está escrito na Bíblia que cobrar juros é crime. Está escrito lá na Bíblia que cobrar juros é crime, e os judeus cobravam. Hoje em dia todo mundo cobra, mas os judeus cobravam na Idade Média, eles ficaram ricos com isso. Então, os alemães viam os judeus ricos nadando na grana,
Enquanto toda a população da Alemanha estava pobre, e eles falavam, poxa, esses caras nem respeitaram, eles ficaram ricos às custas da gente, desrespeitando a nossa religião, e agora a gente está aqui nadando na pobreza por causa deles. Então, era muito comum os nazistas atribuírem a responsabilidade da pobreza deles aos judeus. E eles não estavam errados, porque os judeus ficaram ricos à base de cobrar juros de dinheiro que eles emprestavam, à base de vender super caro produtos que eles compravam barato. Então, de um certo modo, realmente os judeus exploravam o povo. Os judeus fazem isso hoje ainda, né? Se você for ver, os judeus são donos de Hollywood, os judeus são donos dos grandes bancos, os judeus são donos dos grandes fundos de investimentos, os judeus são donos das grandes empresas de ciências e tecnologia, os judeus são os caras mais ricos do mundo. Se você for pegar os caras famosos do mundo que são judeus, eu nem consigo falar pra você aqui, todos os atores, diretores e produtores importantes de Hollywood são judeus, os donos das principais empresas de comunicação do mundo são judeus, o Zuckerberg, aí, que é dono da Facebook, ele é judeu, o dono da Windows, esses caras todos, os caras mais ricos do mundo são judeus. Então, o que o alemão nazista pensava? Poxa, esses caras são todos ricos, ficaram ricos explorando a gente, então o que eu vou fazer? Eu vou tomar o dinheiro dele. E lembra que eu falei pra vocês que o nazismo funciona porque a Alemanha fica rica e poderosa? A Alemanha fica rica e poderosa porque ela toma dinheiro desses judeus que são podres de rico, tá? Vou fazer uma comparação no mundo hoje, no mundo hoje. Se você pegar as pessoas mais ricas do mundo, não tô falando de você que ganha 20 mil por mês, não tô falando de 100 mil, 1 milhão, tô falando das pessoas ricas que ganham 10 bilhões por mês. Se você pegar o dinheiro dessas pessoas, para você acabar com a pobreza do mundo, você só precisa tomar dela 4% do dinheiro que ela tem. E você acaba com o dinheiro, com a pobreza no mundo, né? As pessoas costumam falar que se você dividir tudo igualmente, fica todo mundo pobre, mas não fica, né? Então vou repetir de novo. Se você pegar 4% da riqueza do mundo, você acaba com a fome, acaba com a pobreza, acaba com a miséria. Então o que os alemães pensavam? Vou tomar o dinheiro dos judeus e vou aplicar no país. E funcionou, tá? Eles tomaram o dinheiro desses caras que eram podres de rico, empregaram o dinheiro no país e a Alemanha prosperou, tá? Agora é claro que isso é uma atitude errada, mas funcionou, né? E a pergunta que eu fiz, que era difícil de responder, é por que perseguiam os judeus? Tem vários motivos. A questão religiosa é importante, a questão do que eles costumavam, os judeus pregavam, do que os nazistas pregavam é importante, mas o mais importante, gente, é a grana. Esses caras eram cheios da grana, os nazistas tomaram a grana deles, prenderam eles para eles não se rebelarem, né? Enfim, a grana é o grande motivo. A grana é o grande motivo de tudo, tá? Tá respondida a pergunta 6 aí. Um beijo, daqui a pouco eu posto mais vídeos, tá?